Alô, futináticos! Eu sou Maurício Pedroso e sejam bem-vindos ao especial Top 10 dos maiores narradores do rádio esportivo do Rio de Janeiro de todos os tempos, conforme a opinião do canal Futinático. Mas antes, faço aquele pedido: deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe os nossos conteúdos. Em 10º lugar, José Cabral. José Cabral era conhecido como o Moço da Maricota. Ele nasceu no Rio de Janeiro em 1929. Ele iniciou como repórter e depois passou a narrar com uma enorme perfeição. Ele passou pelas rádios Globo, Guanabara, Roquete Pinto, Tupi, Rádio Nacional, Rádio Record, Jornal do Brasil e Tamoio. Depois que parou de narrar, ele foi presidente da Assembleia do Vasco da Gama, time do seu coração. José Cabral faleceu aos 87 anos no dia 11 de dezembro de 2016, no Rio de Janeiro. E agora vamos ouvir um gol narrado por José Cabral do jogo Fluminense 2, Bangu 0, do dia 21 de setembro de 1980. O gol foi marcado por Gilberto pelo Campeonato Carioca. Rodrigues movimentando o balão de couro. Ela volta pela ponta esquerda, volta para Zezé. Zezé abasteceu, brigou e tenta levar vantagem sobre o seu marcador, que é Ademir. Ainda Zezé pela ponta esquerda de calcanhar, deixou para Rubens. Rubens movimentou pela meia esquerda. Agora para o jogador que é Delei. Delei faz o cruzamento, a bola pinga na grande área, vai para Edevaldo. Tentou de primeira, entrou para Robertinho, para Cláudio Adão, para o Gilberto, que gol! Número 8, é bola no pilão, meu cronômetro. 37 minutos de luta da etapa inicial, agora Fluminense 2, Gilberto, número 8, Bangu 0. O Tobias, bobeou, meu chapa. A maricota te enganou. Na nona colocação, César Rizzo. César Rizzo nasceu no ano de 1935 no estado do Espírito Santo. Iniciou sua carreira em 1959 em sua terra natal. Teve passagens por emissoras mineiras, baianas e paulistas, mas foi no Rio de Janeiro que César teve seu auge como narrador. No Rio trabalhou nas rádios América, Globo, Tupi, Jornal do Brasil, Nacional, Tropical, Manchete e Tamoio. Era a bola tocar as redes que logo vinha o grito sacudindo, sacudindo, o bordão que se tornou marca registrada de César Rizzo. Caracterizado por colegas do microfone como o mais querido narrador esportivo, ele eternizou com sua voz partidas memoráveis. Cobriu as Copas do Mundo de 82, 86, 94 e 98 e, além disso, atuou na Olimpíada de Moscou em 1980 pela Rádio Globo como locutor e coordenador. César Rizzo faleceu no dia 21 de janeiro de 2018, aos 82 anos, em Niterói. E agora, vamos ouvir um gol narrado por César Rizzo, do jogo Flamengo 5, Bolívar 2, pela Libertadores de 1983. O jogo foi no Maracanã, no dia 3 de junho, e o gol é de Júlio César e a narração é pela Rádio Globo. A bola sobra para o Nizar, sai jogando no interior da sua intermediária, toca curtinho mal, recupera Robertinho, lançou para Adílio, de calcanhar, grande para Júnior, bateu pro gol, guardou o goleiro, Júnior tocou, defendeu o goleiro, Júnior César, toca, gol! Flamengo! Gol! Júlio César, número 20, quando eram decorridos cravados 6 minutos e meio do primeiro tempo, Maracanã, agora no placar, Flamengo 1, Júlio César, número 20, 0, Mário
Viana. Na 8ª colocação, J. Santiago. Do torcedor brasileiro pela Super Tupi, trago comigo a emoção do futebol. José Ascensão da Silva Santiago, o locutor que emociona a galera. Nasceu dia 15 de agosto de 1942 em Manaus. Ele veio para o Rio em meados dos anos 60, após ter ganho o concurso A Voz de Ouro de Amazonas como cantor. No Rio, ele chegou a gravar um samba para a Portela, mas foi como narrador esportivo que J. Santiago ficou conhecido. Iniciou pela Rádio Mauá, ficando por 5 anos. No início dos anos 80, foi convidado por José Carlos Araújo e contratado pela Rádio Nacional. Ficou até 1985, quando após a chegada de Valdir Amaral, ele foi dispensado. Em 86, ele voltou para Natal e foi trabalhar na Rádio Cabugi de Natal. Ficou até 89 e, a convite do seu grande amigo e chefe de equipe Luiz Penido, voltou para o Rio, para a Rádio Tupi, por onde ficou por 32 anos. Depois passou pelas rádios Band News, Rádio Bradesco, voltou novamente a Tupi e hoje, infelizmente, ele está fora do ar. Vamos ouvir um gol narrado por J. Santiago do jogo Botafogo 2, Santos 0, do dia 16 de setembro de 2017. O gol foi marcado por Guilherme e a narração é pela Rádio Tupi. O Guilherme na ponta direita, voltou para Luiz Ricardo, ganhou a parada, tá passando o Léo Valença ao seu lado. Ricardo cruzou na grande área, cabeçada na bola, tirou, marcou! Com Luiz Ricardo, fez o lançamento na área. Guilherme foi no alto, meteu a cabeça na bola e colocou a redondinha no fundo do gol do Vanderlei. Aos 44 minutos da etapa inicial, Guilherme, número 11, emociona a galera do Fogão no estádio Newton Santos. Não tem blá blá blá, não tem chororô. No cruzamento do Luiz Ricardo, o Guilherme emocionou. Isso sim que é o Fogão. Tem pena não, Fogão. Tem pena não, Fogão. Ensaca, 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 Fogão. Chora, Santos. Chora no colo do Fogão. É por isso que eu digo, esse Fogão me emociona. 2-0. E agora, na 7ª posição, Oduvaldo Cosi. Marcante locutor esportivo da década de 30, 40, 50 e 60, nasceu dia 27 de agosto de 1915 em São Paulo. Iniciou na Rádio Cosmos de São Paulo ainda nos anos 30. Ainda nos anos 30, mudou-se para o Rio de Janeiro e foi trabalhar na Rádio Contemporânea. Em 1936, iria para a Rádio Transmissora Brasileira e em seguida é contratado pela Rádio Nacional, onde narraria sua primeira partida de futebol no estádio São Januário, entre as seleções paulistas e gaúcha. Cosi foi para Porto Alegre trabalhar na Rádio Gaúcha e para São Paulo trabalhar na Tupi. De volta ao Rio de Janeiro, vai para Marinque Veiga e depois de 10 anos iria para a Rádio Continental. Mais tarde, iria se transferir para a Rádio Guanabara. Durante a Copa de 74, ele teve um grave problema de saúde, com o que fez que o locutor desaprendesse a falar e o levasse à morte há 4 anos depois, no dia 12 de novembro de 1978. Oduvaldo Cosi tinha uma voz lenta e macia e com um repertório de palavras de dar inveja. Ele ficou conhecido como um dos locutores mais líricos da história do Rio de Janeiro. E agora vamos ouvir 2 momentos de Oduvaldo Cosi. Um gol narrado por ele da partida Botafogo 3, Flamengo 0, do dia 15 de dezembro de 1962, marcado por Garrincha, e vamos ouvir também um comentário dele durante o jogo Brasil e Zaire pela Copa de 1974 pela Rádio Nacional.
Atenção de manga favorável a Paulistinha. Lançou para Quarentinha, que agora cambou pela direita, deu para Marildo pela direita, lançou para Mané, livrou centro pela área, vai Mané, pode marcar, aponta, gol! Gol de Mané Garrincha, chancela de Mané Garrincha, rótulo de Mané Garrincha, botou a bola pela frente, ganhou, chegou em cima, tirou enviesado. 9 minutos, Garrincha abre, faz falar o marcador para... Vamos ouvir outra vez o Duvaldo Cosi, 19 minutos, primeiro tempo, Brasil 1, Zaire 0, professor. Bom, o time já passou por um momento sensacional de explosão, não há a menor dúvida. E agora uma bobeira do goleiro do Zaire, a bola foi pela linha de fundo. Houve 3 ou 4 arrancadas sensacionais, houve agora uma bobeira do Luiz Pereira, mas o time continua bem. A zaga está indo, o meio de campo avançou, está apoiando, a distância diminuiu entre o meio de campo e o ataque propriamente dito, está tudo correndo bem até agora. Apenas o goleiro sentiu e entraram médico e massagista do Zaire para atender ao goleiro Casadi. E agora, em sexto lugar, Edson Mauro, o bom de bola. Edson Mauro! E aí, beleza? Hoje é dia de jogão! É bingo, é bingo, é bingo! Edson Pereira de Melo nasceu em Maceió, Alagoas, no dia 26 de março de 1950. Começou a carreira fazendo locuções aos 15 anos na Rádio Difusora e depois foi trabalhar na Rádio Gazeta, ambas de Maceió. Aos 21 anos, em 1971, veio para a Rádio Globo, a convite de Valdir Amaral, que ouviu sua narração da partida entre CSA e São Domingos e ficou encantado. Permaneceu na Rádio Globo até 1984, quando se transferiu, em 85, para a Rádio Jornal do Brasil e, posteriormente, a Rádio Tupi, ficando até 1988. Em 89, voltou para a Rádio Globo, onde está até hoje no sistema CBN Futebol Globo. Ele também trabalhou narrando na TV os Jogos Olímpicos de Atlanta de 1996 e a Copa de 98 na França pela TV Manchete. Vamos ouvir um gol narrado por Edson Mauro do dia 10 de março de 91 pela Rádio Globo. O jogo é Vasco 1, Sport 1 pelo Campeonato Brasileiro e o gol é de Bebeto. Bola rolada no meio campo para Jorge Luiz, adiantou, trabalhou, virou o jogo, ainda Jorge Luiz pela direita, para Bebeto na área, agora tirou, é gol! Bebeto é o pai da criança, só você para resolver esse problema, Bebeto, foi ele que botou lá dentro, eu vi, Bebeto, é do Chuechua. Número 10, aos 40, mexeu no placar, empata o jogo em São Januário, e agora tá lá, um Bebeto, um Fábio. Em quinto lugar, Dualcey Camargo. A bola rola e a Tupi comanda o futebol com o mais vibrante do Brasil. Dualcey Bueno de Camargo, o mais vibrante do Brasil, como ficou conhecido. Nasceu dia 18 de março de 1930 em Itápolis, interior de São Paulo. Iniciou sua carreira na Rádio Clube de Marília, no interior paulista. No final dos anos 40, a convite do seu irmão Volner Camargo, foi para o Rio de Janeiro, onde deslanchou profissionalmente. Trabalhou em grandes emissoras como Globo, Continental, Tamoio, Nacional, Eldorado e Guanabara. Mas foi na Rádio Tupi, a partir de 1965, aonde mais se destacou. Narrou diversas Copas do Mundo, sendo a de 98 na França a sua última. Depois que deixou de narrar, passou a participar diariamente das programações esportivas da Tupi, e principalmente aos domingos, como comentarista no programa Bola em Jogo, apresentado por Luiz Ribeiro. Em sua última entrevista, em 2009, dias antes de falecer, ele disse exatamente o que o ouvinte significava para ele. Porque o ouvinte é a nossa grande meta. Quando a gente atinge em cheio o ouvinte, é porque o nosso trabalho está sendo correspondido
E a nossa expectativa está então sendo realizada, porque o ouvinte na nossa profissão é tudo. Dom Alcei narrava com uma velocidade impressionante para a época em que o futebol carioca era mais cadenciado. Dom Alcei Camargo faleceu no dia 29 de agosto de 2009, no Rio de Janeiro. E agora vamos ouvir um gol narrado por Dom Alcei Camargo, o gol de Adílio do jogo Flamengo 3, Liverpool 0, do dia 13 de dezembro de 81, e a narração é pela rádio Tupi. Carrega, vai bater para o gol, ajeitou na intermediária, bateu, foi derrubada, é falta por juiz. Atenção, Brasil! Zico está pronto para tentar novo gol brasileiro para o Flamengo. À altura da intermediária inglesa do Liverpool. Ordenou o juiz mexicano, correu o Zico, disparou, agarrou, largou, entra, agarra, larga, entradilha! E decretando o segundo gol do time brasileiro. Decorrido pelo meu ataque no som mais pontual do mundo. 34 minutos do primeiro tempo. Grande exibição do Flamengo. Flamengo 2, Liverpool 0. E agora, na quarta posição, Luiz Penido, o garotão da galera. Chegou a garra, chegou a emoção, chegou o locutor mais querido do planeta, chegou o garotão da galera. Fala, Penido! Alô, galera! Na Tupi, teu Tupi. Luiz Penido nasceu em Juiz de Fora, dia 5 de abril de 1955. Começou em 1969 na Rádio Globo, sob o comando de Valdir Amaral, fazendo diversas funções como repórter, apresentador, locutor e entrevistador de jornalismo. Simultaneamente à Rádio Globo, ele trabalhava na Rádio Eldorado, atual CBN. Ele ficou na Globo até meados de 88, quando no mesmo ano se transferiu para a Rádio Tupi, onde era chefe de equipe. Na Tupi ficou até 93, e entre 93 e 96 teve passagens pela Rádio Nacional e Tropical de Nova Iguaçu. Em 97, retorna para a Tupi comandando a equipe de esportes, junto com Dom Alcei Camargo. A partir de 99, ele assume sozinho. Em 2012, ele volta para a Rádio Globo, por onde fica por 9 anos, e quando, em 2021, volta para a Rádio Tupi, aonde está até hoje. Algumas das principais características de narração do Penido que eu gosto muito são o ritmo acelerado, narrações vibrantes e com muita empolgação. E agora vamos ouvir um gol narrado por Luiz Penido do jogo Fluminense 3, São Paulo 1, do dia 21 de maio de 2008. O gol foi de Washington, válido pela Libertadores daquele ano. O gol é narrado pela Rádio Tupi. Ele prepara a cobrança, vai bater pelo time do Fluminense, colocada a bola, Thiago Neves na cobrança de escanteio, é hora de marcar, é agora ou nunca, caminhou, bateu, vai bater, está guardou! Fluminense! Gol! É do Fluminense! Eu quero ouvir o hino! Eu quero o hino tricolor! Eu vou vibrar muito! Eliminado São Paulo! O Fluminense se classifica! Deus é carioca! Deus é tricolor! Gol do Fluminense! Do nosso tricolor! É gol do Fluminense! Ele quebra o jejum marcando o primeiro! Ele quebra o jejum para classificar! O São Paulo está eliminado! Quando ataca, vence! Sem covardia! Na garra, na raça, na luta, na força, na determinação! E o Fluminense chega a Washington! Marcou primeiro e fecha a tampa do caixão do São Paulo! 46, ele faz o gol! E na terceira posição, Valdir Amaral. Valdir Amaral,
Você, ouvinte, é a nossa meta. Pensando em você aqui, procuramos fazer o melhor. Indivíduo competente. O relógio marca. Valdir Amaral nasceu dia 17 de outubro de 1926 em Pilar de Goiás e iniciou sua carreira na Rádio Clube de Goiânia. No Rio de Janeiro, passou pelas rádios Tupi, Mauá, Continental, Mairink Veiga, Nacional e principalmente Rádio Globo, por onde ficou de 1961 a 1983. E foi Valdir que criou o apelido Galinho de Quintino, que acompanha Zico até os dias de hoje. Ele narrou mais de 2.000 jogos e mais de 2.500 gols. Narrou 9 Copas do Mundo, sendo a última em 86 no México. Entre as décadas de 70 e 80, fez uma dupla perfeita com Jorge Cury na Rádio Globo, enquanto um narrava o primeiro tempo, o outro narrava o segundo. Valdir foi considerado um professor da locução, abrindo caminhos para nomes como José Carlos Araújo, entre outros. Valdir Amaral faleceu dia 7 de outubro de 1997, no Rio de Janeiro. Vamos ouvir um gol de Tostão narrado por Valdir Amaral, do jogo Vasco 1, Flamengo 0, do dia 10 de fevereiro de 1973. O jogo foi realizado em São Januário e a narração é pela Rádio Globo. O relógio marca! "35 minutos cravados no segundo tempo, placar Brahma em São Januário, Flamengo 0, Vasco da Gama 0. Lá vai Roberto pelo comando, fechando, chuta no bolo, entrou Tostão, é gol! Gol do Vasco da Gama! Jorginho Cargueira, Roberto entrou, chutou no bolo na zaga do Flamengo, a pelota bateu entre Fred e Chiquinho segundo, sobrou para Tostão, entrou, pediu e fuzilou, inaugurando o marcador. Tostão para o Vasco da Gama. 10 é a camisa dele. Indivíduo competente, o Tostão. Estão desfraldadas as bandeiras do Vasco. Agora no placar Brahma em São Januário. Vasco da Gama, um gol de Tostão, camisa 10. Flamengo 0, em cima do lance, o detalhe, Zacardo. Tudo começou com a bola mal passada de Fred para Liminha. Roberto, brigão como ele só. Brigou, tomou e a bola carimbou forte depois que partiu o Celery para o comando. Carimbou na zaga, sobrou para Tusta. Colocou mansamente no fundo do barbante. Tostão, o camisa 10 do Vasco da Gama. Vasco 1, Flamengo 0. E em segundo lugar, com a medalha de prata, José Carlos Araújo, o garotinho. José Carlos Araújo. Cheguei. Dali garotinho, com muito orgulho, com muito amor. Rádio Globo. Dali garotinho, com muito orgulho, com muito amor. 7 da noite na Globo. Assiste comigo, galera. Cheguei! Hoje é dia de emoção e emoção é aqui! Boa noite, a maior plateia esportiva do rádio! Atirou, colocou, entrou! Golão! José Carlos Araújo. José Carlos Araújo nasceu no Rio de Janeiro dia 7 de maio de 1940 e aos 14 anos já apresentava programas na Rádio Roquete Pinto. Ele entrou para a Rádio Globo na década de 60, ficando até 1976, quando se transferiu para a Rádio Nacional para transmitir as Copas de 78 e 82. Depois de 8 anos, após transmitir diversas finais e 2 Copas do Mundo pela Nacional, ele voltou para a Rádio Globo no dia 1º de dezembro de 1984.
e teve até uma mensagem do Osmar Santos, da Rádio Globo de São Paulo, dando boas-vindas ao garotinho. Em clima de decisão, e decisão é com o Globo, mas um grande abraço daqui de São Paulo ao garotinho José Carlos Araújo. Esse é o motivo da nossa presença na jornada da Rádio Globo, desejando ao Zé Carlos que volta pra Globo e volta com o pique todo, que volta com a força toda, com o seu jeitão, com o linguajar, com o seu ritmo, com a sua alegria, enfim, com tudo que ele já conquistou, com mais força e mais dinamismo, tenho certeza. A ele um grande abraço, muito carinhoso, muito sucesso, e também pro Austin Rodrigues, essa figura, outra grande figura do rádio brasileiro, figura maravilhosa, que forma, portanto, essa dupla incrível do rádio, carioca do rádio do Brasil. A Washington, a Zé Carlos, o desejo de muito sucesso. Vamos que vamos, ripa na chulipa e pima na gorducinha, Zé Carlos e Washington. Estou torcendo por vocês, estão de volta no lugar que realmente é de vocês. Um grande abraço. José Carlos Araújo ficou na Rádio Globo por 28 anos consecutivos, narrando jogos decisivos, Copas do Mundo e apresentando o Globo Esportivo. Em 2012, com 72 anos, o garotinho sai da Globo e se transfere para a Rádio Bradesco FM e para a Rádio Band News. Entre 2014 e 2015, ele comandou o futebol na Transamérica do Rio. Em abril de 2015, acontece o grande acerto entre José Carlos Araújo e a Rádio Tupi, exatamente aonde ele está até hoje. Seus bordões e estilos refletem exatamente o jeito descontraído e alegre do torcedor do Rio de Janeiro. É uma mistura de narração emocionante, velocidade, clareza e a identidade com o futebol carioca. Vamos ouvir agora um gol narrado por José Carlos Araújo do jogo Fluminense 4, Santos 1, do dia 7 de dezembro de 1995. O gol é de Renato e a narração é pela Rádio Globo. Também pela minha esquerda é o Fluminense do Luiz de França, um campeão de audiência da Globo. Para ser um jogador que é Valdeir, limpou, driblou, procurou, tocou, é para Renato, brigou com a bola, chuta contra a própria meta, Ronaldo, e bota para fora. Que é isso, Gilson? Apavoradão na jogada, deu um bico, bola para escanteio, a galera sacode o Maracanã, Ailton vai cobrar, ali Flusão! E o Renato pede que a galera vibre, Ailton vai cobrar o corner pela esquerda. Quem sabe sai agora o gol de empate do Flusão, caminha Ailton, caneta direita, bateu pelo outro, cabeçada foi dada para trás, Renato dominou na coxa, chutou, entrou. Gol! Botou no fundo do barbante, depois do corner cobrado pelo Ailton, passou por todo mundo, Renato praticamente fez uma embaixada, dominou na coxa, encheu o pé, lá no ângulo direito, Renato, camisa 10, empata os 5 no segundo tempo, o Flusão tá demais agora, Flusão 1, Santos 1, vale! E agora, para finalizar a lista dos 10 maiores narradores do rádio esportivo do Rio de Janeiro, em primeiro lugar, Jorge Cury. Dale, garoto, veja o segundo tempo ouvindo. Jorge Cury, o locutor padrão do rádio brasileiro. Anotem. Tempo e placar no maior do mundo. Pelo meu Mondaine na pontinha da agulha, 20 minutos e 45 segundos de luta no tempo derradeiro. Correu, entrou na área perigosa, vai marcar, atirou, é gol! É golaço! Gol! Jorge Cury nasceu dia 25 de fevereiro de 1920 em Caxambu, Minas Gerais. Em 1942, aos 22 anos, iniciou sua carreira na Rádio Caxambu, em Minas. Já no Rio de Janeiro, com a ajuda e indicação de Silvio Caldas, Jorge Cury fez um teste na Rádio Tupi e não passou. Aos 24 anos, em 1944, teve a chance de fazer um novo teste, dessa vez na Rádio Nacional, por onde foi aprovado e permaneceu até 1972.
Em maio de 1944, iniciou sua carreira de locutor esportivo, e 6 anos depois veio a Copa de 1950, onde ele dividiu os microfones da Nacional ao lado de Antônio Cordeiro. Ele, aos poucos, foi ganhando prestígio com suas locuções esportivas pela Rádio Nacional, e anos depois viria a substituir Antônio Cordeiro como narrador titular. Ainda em 1962, ele teve uma breve passagem pela Rádio Guanabara, mas no mesmo ano ele retornou à Nacional. Na Nacional permaneceu até 1972, quando se transferiu para a Rádio Globo, onde ficaria até 1984, ano que seria demitido em um episódio polêmico na época. Na Rádio Globo atinge o auge da sua carreira, e a partir de 1976 ele dividia as transmissões com Valdir Amaral, cada um narrando o tempo, em sistema de revezamento. Em 1985, aproveitando a oportunidade da saída de Cury da Globo, a Rádio Tupi aproveita e contrata Jorge Cury, e ele passa a dividir o microfone com Dualcei Camargo. Infelizmente, essa tabelinha durou pouco. Jorge Cury veio a falecer no dia 23 de dezembro de 1985, aos 65 anos, devido a um acidente automobilístico. Com uma voz firme, forte, poderosa e tão nítida, Jorge Cury pode ser definido em uma só palavra: gênio. Sim, Jorge Cury foi um gênio, e foi realmente a voz padrão do rádio esportivo brasileiro. Vamos agora ouvir um gol narrado por Jorge Cury do jogo Flamengo 3, Atlético Mineiro 2, do dia 1º de junho de 1980. Foi a final do Campeonato Brasileiro. O gol é de Nunes e a narração é pela Rádio Globo. Osmar, ninguém o acossa, adiantou, entra agora Andrade, rouba-lhe o couro, entrega 5. Dá-lhe, garoto, um bolão para Nunes, caminhou, atirou, vai entrando, é gol! Gol! Número 9. Quando eram decorridos 6 minutos de luta na primeira etapa. Agora no placar do Ponto Frio Bolzão. Nunes, camisa número 9. 0, Mário Viana. Gol! Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo dos 10 maiores narradores do rádio esportivo do Rio de Janeiro de todos os tempos, conforme o canal Futinático. Se você não concorda, se você acha que faltou um narrador ou outros narradores, deixe nos comentários. Forte abraço, até o próximo vídeo.